Olá pessoal, dando continuidade, você percebeu que falar em direito penal é necessário se pensar em ciência, ciência do direito penal. Afinal de contas, você estuda o direito penal dentro de um curso, que é um curso de direito ministrado em uma universidade por 5 anos. Então não é tão simples você falar em direito penal. Eu mostrei ao longo de diversas aulas no enfrentamento desse tema, Introdução ao Direito Penal, todas as problemáticas que envolvem a análise e estudo do direito penal. E você precisa se transportar então para esse universo científico. Nas aulas imediatamente anteriores, e ressaltei, inclusive, o dilema que existe entre direito e justiça. Tudo isso para te conscientizar da necessidade de se levar o direito penal a sério, como ciência. E agora eu vou ratificar todo esse aprendizado, toda essa informação que você recebeu nas aulas anteriores, trabalhando com todas essas questões, entretanto com um enfoque mais prático, porque vamos fazer a transição para o direito positivo. Então eu trago agora aqui o CPP para mostrar o artigo 28, que foi modificado pelo pacote anticrime. O que diz esse novo artigo 28? Ordenado o arquivamento do inquérito policial, então trata do arquivamento, ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza. O que são elementos informativos? É tudo aquilo que serve para a investigação, mas que não é inquérito policial, porque o inquérito policial é instaurado pela autoridade policial, delegado de polícia. Inclusive, temos uma lei específica que regula a atividade do delegado de polícia. É a Lei 12.830 de 2013. Essa lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e vai dizer lá no parágrafo 1º do artigo 1º que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei para apurar circunstâncias de crime, materialidade e autoria. Então você tem um inquérito policial, que é presidido pela autoridade policial, mas você também pode ter investigações conduzidas a partir de outros meios. E isso vai acontecer justamente com as chamadas peças de informação. Um exemplo clássico para você saber na prática o que é elementos informativos é quando você toma conhecimento do artigo 40 do CPP. O que diz lá? Qualquer juiz em qualquer processo, de qualquer natureza, se tomar conhecimento da possibilidade de prática de infração penal, ele tem que remeter aquelas peças daquele processo para o órgão incumbido da análise se há crime ou não, da investigação ou não. Então ele remete às peças. Então isso, por exemplo, acontece em processo civil. O juiz dá uma analisada ali, ele acha que aquilo ali configura a prática de crime. Ele precisa remeter aquelas peças, ele manda o cartório fazer esse trabalho de remessa de cópias ali daquelas peças para o órgão ministerial e também assim pode proceder com relação à autoridade policial. Isso vai funcionar como uma notitia criminis. O juiz dos crimes de ação pública pode requisitar o trabalho da autoridade policial mediante inquérito policial nos crimes de ação pública, artigo 5º, inciso 2 do CPP. Então você tem aqui a possibilidade de investigação no inquérito e em peça de informação, a mesma coisa. E o que se investiga, pessoal? Nós sabemos que a investigação se dará acerca do quê? Acerca de circunstâncias, autoria e materialidade. As circunstâncias interferem na análise de qual crime foi praticado. A autoria, nem se diga, tem que saber quem é o autor do crime
e a materialidade é se o crime existiu, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Uma problemática acerca da relação jurídica penal. O pacote anticrime permitiu que fosse dada à vítima ou ao seu representante legal a possibilidade de também exercer a cidadania, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, na avaliação se esse arquivamento de inquérito se foi feito da maneira idônea. Então, o pacote de crime trouxe isso aqui, mas antes também tinha a previsão de uma problemática acerca da situação do inquérito. O MP, quando recebe o inquérito, ele pode tomar algumas medidas. Ele pode denunciar, ele pode devolver para a autoridade policial, pedindo novas diligências, ou ele pode também requerer ao juiz o arquivamento. Como titular da ação penal, ele requer ao juiz o arquivamento. Quando que ele vai fazer isso? Quando ele entender que não existe ali justa causa para a ação penal. Isso aqui, pessoal, circunstância, autoria e materialidade, nós chamamos de justa causa para a ação penal. O que está sendo analisado aqui nesse momento? A relação jurídica penal. Lembra, pessoal, lá das aulas iniciais, segunda ou terceira aula, que nós trabalhamos de relações jurídicas, como que nasce uma relação jurídica? Falei dos elementos da relação jurídica em geral e depois trabalhamos os elementos da relação jurídica penal. Olha onde isso tudo aqui é analisado. Então a problemática é grande. Antes do pacote anticrime, o que acontecia? Ao juiz era dado tecer juízo de valor sobre essa atuação ministerial. Então, o que dizia no texto anterior do artigo 28? Que se o juiz não concordasse, ele fazia a remessa desse requerimento de arquivamento para o chefe do Ministério Público respectivo, ou Procurador-Geral de Justiça, ou Procurador-Geral da República, dependendo ali das atribuições de cada qual, se o crime é da esfera federal ou da esfera estadual. O chefe do MP respectivo poderia, então, designar um outro órgão, ele mesmo ofertar a denúncia ou insistir no arquivamento, e nesse caso o juiz era obrigado a acatar, porque quem avalia a justa causa de ação penal para oferta de denúncia é o titular da ação penal. Se o chefe maior desse órgão ministerial disse que é mesmo o caso de arquivamento, aí insiste no arquivamento. O pacote anticrime traz então uma lupa maior a esse momento e aumenta as possibilidades de que eventual não oferta de denúncia seja questionada. Por quê? Ele traz a possibilidade da vítima ou representante legal também questionar isso. E antes, a vítima não tinha nada a fazer. Porque se o titular da ação penal requerer arquivamento, ele está trabalhando, ele não deixou de trabalhar. Ele avaliou que aquele trabalho realizado pela autoridade policial, na apuração de circunstâncias, autoria e materialidade, não foi feito a contento. Ele não vislumbrou ali a justa causa da ação penal. Porque o delegado de polícia, ele trabalha para fornecer justa causa para a ação penal ao titular da ação penal. E o titular da ação penal pega esse inquérito, dá uma olhada e faz uma avaliação. Olha, isso aqui não está legal não, não tem nada aqui que me mova a ofertar uma denúncia. Nesse momento, o Ministério Público trabalhou. Se ele trabalhou, não cabe à vítima nem representante legal ofertar sequer ação penal privada subsidiária da pública. Isso só é possível em caso de inércia total, é negligência mesmo do órgão ministerial, o que não é reconhecido nem aceito quando se trata de pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público. O pacote de crime, então, ressalto mais uma vez, ele traz uma nova possibilidade, que é a vítima e representante legal atuar nessa hipótese de arquivamento, mesmo quando o MP tenha trabalhado. Então, o que a vítima pode fazer agora? Pedir uma revisão lá na instância competente do órgão ministerial. Não tem nada a ver com o juiz. Veja bem, essa situação aqui
do pacote de crime, afastar essa possibilidade do juiz de ofício não concordar com o pedido de arquivamento e remeter às instâncias do órgão ministerial para revisão desse requerimento, isso foi afastado porque há um movimento de otimização, de melhoria do sistema acusatório. Então, quando você estuda direito processual penal, você estuda os sistemas processuais penais e você faz o cotejo entre dois sistemas. É o sistema inquisitivo, que é autoexplicativo, né? O julgador ele é a mesma pessoa que acusa. Basta você lembrar da Santa Inquisição. Aí você vai ter em sua mente o que é o sistema inquisitivo. Em contraposição ao sistema acusatório. No sistema acusatório, que vige hoje, há uma separação entre as funções de julgar e a função de acusar, e a função de defender também, para que nós possamos dar uma eficácia máxima ao artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição, que traz para a gente os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Então, essa questão do sistema acusatório e sistema inquisitivo foi resolvida pelo pacote anticrime, você estuda isso em processo penal, só que aqui na aula de direito penal eu quero ressaltar para você não essa questão processual dos sistemas processuais penais, mas sim o que está por trás disso, que é a análise justamente dos elementos de uma relação jurídica penal. Não estamos falando de processo aqui. Quando a MP faz o seu requerimento para arquivamento, ele não identifica justa causa da ação penal, ele está avaliando os elementos da relação jurídica penal. Quando a autoridade policial, o delegado de polícia, ele atua no inquérito policial, aqui, ó, de acordo com a sua lei de regência, e apura as circunstâncias, autoria e materialidade, o que ele está fazendo? Também trabalhando dentro de uma relação jurídica penal, vendo os seus elementos. E quando o juiz, na época, ele não concordava com esse arquivamento, é que ele analisava algo que está fora do processo. Ele analisava a relação de direito material, relação jurídica penal. Então você precisa fazer uma diferença essencial para estudar direito penal. Você tem que saber o que é uma relação jurídica penal, onde você vai ter aqui a coletividade ou o Estado. Você vai ter o agente, aquele autor do fato, e você vai ter também um objeto. Qual é o objeto? É o ius puniente, o direito de punir do Estado, porque se o agente ele comete uma infração penal, um crime, nasce automaticamente, da mesma forma que você aprende o direito de Saizzini, lá o direito das sucessões do direito civil, na mesma hora surge o direito de punir do Estado. Se vai punir ou não é outra questão, que será avaliada lá no processo penal. Como vai punir, se vai punir, tem que ter o processo justo. Talvez a punibilidade seja extinta, se ocorrer algumas das hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Aí não vai ter mais ius puniendi, não vai poder punir, extinta a punibilidade. Mas naquele momento da prática do crime, já se forma uma relação jurídica penal. E tudo gira em torno, que eu falei, da ideia de bens jurídicos. E aqui tem aquela problemática do direito e justiça, que eu venho falando que não é tão fácil você avaliar os elementos de uma relação jurídica penal, porque existe a problemática dos bens jurídicos e também algo que está íncito a essa análise, que é o dilema entre direito e justiça, que eu venho mostrando ao longo de diversas aulas introdutórias para você ter muita consciência disso. Então, pessoal, você tem que diferenciar essa relação, que é direito penal, de uma relação processual penal. É outra coisa. Aqui você tem juiz, agente ou réu, né? Na hora que você tem o processo penal, você já tem réu, acusado. E você tem o MP aqui, e você tem também, na ação penal privada, o particular. São os titulares da ação penal. Mas isso aqui não se confunde com a relação jurídica de direito penal. Tanto é assim que não se confunde que na ação penal privada
você vai ter uma relação processual também. Você vai ter o particular, o réu e o juiz. Só que você vai ter sempre o MP aqui de olho nessa ação. Ó. Se o particular não fizer direito, o MP vai atuar. Aí lá no processo penal você vai ver as possibilidades de como o MP faz isso. Por exemplo, se o particular não respeitar o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, o MP vai lá até ele e diz: olha, isso aí não pode não. Você não pode só ajuizar uma ação penal contra um se o outro também é agente. Se o particular ele ajuiza uma ação penal só em face de A, mas o MP tem conhecimento de que há coautoria, porque B também participou da ação, o MP ele vai instar o particular a respeitar o princípio da indivisibilidade. Então tem que ter ação penal também para B. Se o particular não quer B, só quer A, isso não vai ser possível, porque o ius puniendi do Estado não é um mecanismo de vingança para o particular usar, porque ele só tem o direito de ação, ele não tem ius puniendi. O Estado ele tem que punir todos, e não só um, porque o particular quer se vingar de A. Então vai acontecer aqui uma renúncia para B que vai se estender para A, e aí o que acontece com o ius puniendi? Extinto, artigo 107 do Código Penal. Então você tem que diferenciar o que é uma relação jurídica penal e o que é uma relação jurídica processual penal. E essa análise do artigo 28 você pode fazer à luz do direito penal ou à luz do processo penal. Para a gente aqui, na aula introdutória de direito penal, interessa essa análise, logicamente, à luz do direito penal. E onde mora o problema aqui nessa hipótese de arquivamento? Na análise dos elementos de uma relação jurídica penal. E é isso que você estuda no curso de Direito Penal, pessoal. Sobretudo, logicamente, na parte geral. A parte geral é o coração do estudo do Direito Penal. Depois, o estudo da parte especial fica fácil. Você só vai coletar algumas informações específicas sobre cada tipo, aplicando a parte geral, vendo algumas casuísticas e algumas especificidades de cada crime. Mas a base é a parte geral. E olha porque a questão do arquivamento, que gira em torno da análise do direito penal, é problemática. Porque para você ter crime, você tem que observar esse conceito analítico tripartite de crime, que é o que prepondera hoje, que considera que só há crime quando há um fato típico, antijurídico e culpável. Então, olha quanta coisa você tem que analisar para identificar se há justa causa para uma ação penal. E tudo isso verificando as provas. Você analisa a parte abstrata, se há fato típico, antijurídico e culpável, à luz das provas. Então há uma imbricação naquele momento de trabalho do delegado de polícia, quando relata ali o inquérito policial, indicia alguém, ele está tendo uma imbricação entre questões de prova, como ainda é fora do processo, ele vai chamar de indícios. Esses elementos de prova são provas indiciárias para o delegado de polícia. Mas não é só por conta de um momento, antes do processo e depois do processo. Antes do processo, indícios. Depois do processo, prova. Então aqui você tem prova, depois do processo. E antes do processo penal, você tem apenas indícios. Esses indícios, eles têm que ser transmutados à prova no processo penal à luz do artigo 155 do CPP, submeter todos aqueles elementos de prova ao contraditório judicial, com algumas exceções que você verifica no curso de processo penal. Só que percebe o seguinte, a questão de fundo, o que está em jogo aqui? A análise de uma relação jurídica penal. Os indícios dizem respeito a esses elementos. As provas lá submetidas ao contraditório durante o processo também fazem referência a esses elementos de uma relação jurídica penal, se o fato é típico, antijurídico e culpável. E o que é isso aqui, pessoal? Sintetizado em uma palavra: ato ilícito penal. Toda relação jurídica tem que ter um start. O start tem que ser um fato jurídico. Esse fato jurídico pode ser um fato jurídico estrito sensu, um fato natural, um ato ilícito ou um negócio jurídico.
e nós exaurimos essa análise. Você viu que o que interessa para a gente é o ato ilícito penal e que você precisa diferenciar do ato ilícito civil. O ato ilícito civil tem uma definição no direito civil, artigo 186. Você basta ler o artigo 186, você já tem ali os caracteres bem definidos de um ato ilícito civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar lesão a outrem, comete ato ilícito civil. Mas no CPP e no Código Penal, você não tem uma definição como essa para o ilícito penal, para a infração penal. A identificação de um ato ilícito penal se faz através de uma construção. E para você construir essa identidade do ato ilícito penal, você tem que conhecer essa estrutura aqui. Isso dá muito trabalho, é muita coisa. Você tem que estudar todos esses elementos. E isso, em essência, é o curso de Direito Penal. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos. Até lá, um abraço.